Esta semana temos connosco Rui Poças. Nascido no Porto em 66, um percurso que conta com mais de 80 filmes, mais de 15 prémios atribuídos de cinematografia, e um percurso que assim verdadeiramente invejável em termos de criação cinematográfico. Sejam bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então. Bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então, onde em colaboração com a IP conversamos com diretores de fotografia. Rui, bem-vindo. Obrigado. Fala-nos aqui assim um pouco do início da tua carreira, quais foram os teus primeiros passos, até tornares aqui um diretor de fotografia conhecido. Houve uma estratégia por trás disso? Estratégia, não diria. Na realidade foi bastante simples. Houve uma altura em que, praticamente adolescente, não é? Decidi estudar cinema, era o que eu queria fazer. E vim para a escola aqui em Lisboa, na altura era a única, a Escola Superior de Teatro e Cinema, para o curso de cinema. E muito rapidamente entendi que o que eu queria fazer como profissão era ser diretor de fotografia. Foi muito simples. Depois o resto foi a vida, assim, aos empurrões a levar-me até ao local onde eu gostaria de estar. Correu bem. Rapidamente fui diretor de fotografia. Qual é que foi assim o teu primeiro trabalho que tu sentiste que estavas já como diretor de fotografia? Foi logo em termos de um trabalho logo escolar ou foi mais tarde no processo? Ok. A escola que eu frequentei dividia os estudos em várias áreas e tinha uma área de direção de fotografia, exatamente. E, portanto, nós éramos treinados, né, digamos assim, nas técnicas de direção de fotografia. O que não quer dizer que depois da escola pudéssemos exercer imediatamente, até porque, como nós sabemos, é uma profissão difícil de se entrar e é um meio complicado. Se é agora, mais era na altura que havia bastante menos procura. Ou melhor, menos oferta. Também havia menos procura. O que é que eu te posso dizer assim sobre o início? Bom, eu tive sorte na altura, portanto eu acabei o curso em meados dos anos 90, que foi quando começaram as televisões privadas. E portanto houve um boom de produções e comecei a minha carreira, digamos assim, a fazer produtos televisivos, né, de todo o género. Desde diretos, documentários, programas semanais disto e daquilo, programas infantis, coisas de todo o género. O que foi muito bom para mim, porque me deu uma estaleca muito grande. Claro. Logo, mal acabei de sair da escola, e deu uma estaleca muito grande em muitos ambientes e muitos tipos de produções. Embora eu tivesse sempre em mente o que gostaria de fazer, que era ficção e eventualmente algum documentário. Eu sempre tive essa vontade. Procuraste esse caminho da ficção, sim. Do cinema. Sim, e portanto o que usei no fundo foi essa experiência e essa possibilidade que me foi oferecida de trabalhar profissionalmente em muitas outras coisas, não é? E ao fim e ao cabo acabei por usar essa experiência em prol do cinema, digamos assim, quando se me foi apresentada a oportunidade. Como é que vês o cinema português atual? O que é que achas que são as principais dificuldades que os profissionais sentem nesta indústria, neste momento em Portugal? Ok. Bom, a maior dificuldade são realmente os orçamentos, é a falta de dinheiro. O cinema português, ele vive maioritariamente dos subsídios que são atribuídos pelo Instituto de Cinema. E esses orçamentos e esses subsídios, portanto, o valor desses subsídios já não é utilizado há mais de 10 anos. Entretanto, em 10 anos muita coisa mudou e, portanto, é muito difícil fazer filmes com esse dinheiro. Não digo que seja impossível, eles continuam a fazer-se. É muito difícil sonhar muito alto. E, portanto, é assim um constrangimento muito grande nesse sentido. De resto, estou convencido, até porque
pela experiência que tenho, que felizmente tenho trabalhado muito fora de Portugal, verifico que as nossas equipas, pelo contrário, não estão mais diminuídas por causa disso. Nós temos equipas profissionais de grande categoria em qualquer área, na imagem, não só na imagem como no som, na edição, em todas as áreas. E portanto eu acho que sim, em Portugal nós estamos aptos para fazer um bom cinema, seja de que maneira for, com grandes e pequenos orçamentos. Sentes com esta questão das plataformas existentes, com cada vez mais plataformas a disponibilizar conteúdo e a necessitarem de conteúdo, como é que tu vês essa influência das plataformas no mercado português e na produção? Bom, a influência vejo de duas formas. Uma, a vontade que existe de existirem também esse tipo de produções no nosso país, porque eles possibilitam como é que é dizer? Possibilitam um acesso a mais um tipo de produções e normalmente de orçamento elevado e portanto com uma grande qualidade. Basicamente isso. Okay. Apanhei num vídeo que, quando estava a preparar a entrevista, que é a nossa conversa, apanhei um vídeo onde tu falavas que o cinema português é um cinema muito livre. Uhum. Gostava que pudesses falar um pouco sobre Claro, isso, que achei claro. muito interessante. Uhum. Nós em Portugal temos a possibilidade de fazer um cinema livre, como eu disse, porque não há habitualmente uma ingerência de nenhuma entidade sobre o conteúdo propriamente dito. É um cinema ao contrário de outras partes do mundo, em que os autores se podem exprimir da forma que querem e sobre o assunto que desejam. O que não acontece em muitos outros países, em países como, sei lá, os Estados Unidos ou outros países. É necessário captar, começa por ser necessário captar o interesse de investidores para o teu filme. Ora, a troca desse investimento é a ingerência precisamente nos conteúdos relativamente à pessoa ou à entidade que está a pagar, digamos assim, o filme. E, portanto, essa ingerência vai modificar com certeza, e muitas vezes, os objetivos dos autores. O que acontece em Portugal é que isso não se dá dessa forma. Existe uma grande liberdade, não só de se fazer o filme que se quer, mas também da maneira que se quer. E é graças a isso que o cinema português se destaca muitas vezes lá fora, por ter essa liberdade, por não se condicionar a formas de contar histórias que são, digamos assim, convencionais ou tradicionais, ou assim, são muitas vezes porque exatamente temos essa possibilidade. Agora falando um pouco mais dos teus métodos de trabalho, da tua maneira de trabalhar, que imagino que seja uma coisa que tenha evoluído ao longo dos anos, como é lógico. Qual é que é o teu processo para encontrares a fotografia de um filme? Uhum. Como é que tu abordas isso de uma forma geral? Como é que tu fazes? Muito simples. Eu quando leio um argumento, leio como todos nós, como quem lê um livro, não é? E como todos nós, fabrico imagens na cabeça. Portanto, visualizo algumas cenas, ponho-as, digamos assim, faço o filme na minha cabeça, como toda a gente, não é? E o meu processo criativo parte daí, portanto, ele não há nenhum segredo nisso, é exatamente o que todos nós fazemos. O que me interessa normalmente no meu trabalho em fotografia é poder acrescentar aquilo que se passa diante da câmara, que normalmente são ações e palavras, acrescentar qualquer coisa na fotografia, na imagem e na qualidade da fotografia que ajuda a contar a história. Portanto, acrescentar informações ou acrescentar sensações ou emoções com a imagem. Já que isso é feito também pela palavra e pelas ações. Eu considero que a fotografia tem essa capacidade de fazer isso, de nos dar informações suplementares e de condicionar aquilo que estamos a ver. Com quê?
com os elementos que nós conhecemos, portanto, onde vamos colocar a câmara, qual é o tamanho do plano, qual é a lente que estamos a usar, através da iluminação, se a iluminação é mais assim ou mais assado. Nós podemos criar um ambiente e uma atmosfera diferente para cada cena e condicionar a leitura daquela cena para levar o espectador a ter emoções ou sensações e uma leitura diferente. Mas quando tu estás nesse processo em que dizes que lês o guião e vais criando as imagens, como nós criamos, como nós imaginamos hum, tu preferes esse processo ou quando já te trazem uma visão, o realizador já traz uma visão muito específica ou já te traz referências? Preferes tu entregar as referências? Preferes que te tragam as referências? Eh, Como é que tu gostas de trabalhar? Bom, eu tenho tido a sorte de trabalhar com todo tipo de realizadores, quer os que são bastante visuais e têm ideias bastante concretas da sua abordagem visual, quer com realizadores que, pelo contrário, estão interessados, por exemplo, a trabalhar com os atores ou trabalhar os diálogos e deixam um pouco mais de margem, digamos assim, à minha participação e à minha colaboração. Da maneira que eu vejo o meu trabalho, ele é sempre um trabalho colaborativo. Aliás, como todo o cinema é um trabalho coletivo em que cada um digamos assim, acrescenta qualquer coisa e tem uma abordagem relativamente à sua área que vai ajudar a contar a história. Eu, francamente, são processos diferentes. Eu gosto bastante de trabalhar com realizadores que têm ideias visuais muito concretas, porque isso ajuda-me a mim e ajuda-nos a nós a afinarmos ainda mais o lado visual do filme. Mas também gosto de ter um espaço de liberdade, embora isso recai em mim uma responsabilidade maior, naturalmente, né, nesses casos. Mas, digamos assim, eu tenho tido essa sorte, né, de trabalhar assim um pouco nesse leque de possibilidades. Os vários realizadores com quem trabalhas, estão uns mais num estilo, outros noutro. Claro. Outra coisa que tento fazer também, em relação ao estilo, já que falas no estilo, a questão do estilo, por exemplo, a mim interessa-me produzir para cada filme um estilo próprio desse filme. Não me interessa, por exemplo, ter um estilo próprio com o meu nome. Eventualmente posso ajudar na criação de um estilo do realizador, isso, porque há realizadores para quem isso é importante, porque querem ter uma marca, etc. E posso ajudá-los a construir, digamos assim, uma marca, uma forma visual. Mas a mim particularmente, por exemplo, é uma coisa que não me seduz, ter um estilo não te seduz ter uma assinatura de diretor de fotografia? Não, nada, porque isso implica uma repetição, parte do filme. implica uma repetição de fórmulas que iria repetir de filme para filme para ser visível que era aquela minha participação, e isso não me interessa, estar a reproduzir ao fim de uma vida inteira sempre os mesmos tiques, digamos assim. Se eu faço é inadvertidamente, não é? Mas não é uma coisa que não me é agradável, essa ideia. Sim, preferes este processo de estar a inovar constantemente. Sim, prefiro. Tentar. De que forma é que tu, depois de teres essa estética que estás à procura para um filme, que forma é que tu transmites essa tua visão à equipa que está a trabalhar contigo? Bom, eu na prática não tenho de transmitir nada, não é? Na prática o que nós fazemos são tarefas bastante concretas. O que acontece muitas vezes é que nós não temos uma ideia do todo. Temos ideias que se vão assimilando umas às outras e são abordagens. Quer dizer, eu posso ter uma ideia de filmar a cena de uma determinada maneira, o realizador tem outra, o ator entretanto faz outra coisa, o espaço não era bem aquilo que pensávamos, foi transformado noutra coisa, porque o diretor de arte também... Assim, enfim, é sempre um encontro, não é? E o que acontece é que os filmes acabam por ser produto desse encontro. Falando só em termos visuais, a fotografia de um filme, ela é, digamos assim, claramente ela tem digamos assim, a maior contribuição é do diretor de fotografia, pela qual ela é responsável, mas também é fruto do trabalho em conjunto com o realizador e com o diretor de arte, por exemplo. E por aí fora, e podemos ir por aí fora, também pelo vestuário, etc.
E, portanto, é sempre um trabalho de conjunto, né? E é muito difícil dizer, não, eu tinha isto tudo pensado, foi tudo, foi só chegar e cumprir com o que tinha. Não é bem assim, não é? Os filmes não, regra geral, não são feitos exatamente assim. Há alguns que são mais, outros que são menos, não é? Talvez os que sejam mais são os de animação, digo eu. Ou talvez alguns filmes de Hollywood ou alguns filmes de publicidade em que se cumpre exatamente com aquilo que está pré-determinado, etc, etc. Mas a grande parte dos filmes, e sobretudo os filmes em que eu tenho participado, eles são fruto de um encontro entre as várias pessoas. Tu, durante o teu processo de trabalho de um filme, hum, tu aprecias bastante a parte da pré-produção, ou desfrutas muito mais a parte de estar na rodagem do filme. Como é que costumas, que tempo é que costumas dedicar a uma coisa? Hum, como é que qual é que é o teu processo de pré-produção? Ok. Bom, é claro que meu momento preferido é o momento de fazer as coisas, né? É o momento da rodagem. Mas claro que a preparação é fundamental. É na preparação que se monta uma estratégia visual para o filme e é na preparação que se clarifica aquilo que vai ser o filme visualmente. Portanto, ele é é um momento bastante importante, quer tecnicamente, quer criativamente. Também, novamente, vai depender da pessoa com quem estou a trabalhar. Tenho tido realizadores com quem trabalho afincadamente durante semanas e semanas antes da rodagem. Há outros, por diversas razões, é que temos uma preparação mais leve, digamos assim. Muitas vezes, ou porque são realizadores que gostam, por exemplo, do improviso, são filmes que são dados a isso, por exemplo, pode ser essa a razão, ou pode ser por mil e uma outras razões, mas ainda assim diria que é um momento sempre muito importante, ao qual um diretor de fotografia não se pode escusar, não é? Claro. E, que estilo de ambiente durante uma rodagem é que tu gostas de ter? Ou o que é que tu. Um bom ambiente. Um bom ambiente é fundamental. Se nós não estamos à vontade, ou se não estamos bem, ou se não estamos a gostar do que estamos a fazer, é difícil que as coisas saiam bem. Portanto, para começar, dentro da minha equipa, não é? Da equipa de câmara, de iluminação e de maquinaria, ou outras, para mim é importante, até já na escolha das pessoas que fazem parte dessa equipa, é importante que exista bom ambiente. Sem isso não é possível trabalhar em condições. E depois, a mim interessa também privilegiar a possibilidade não só da partilha, como da participação dos vários elementos, mesmo na criação do que estamos a fazer. Portanto, as pessoas não são robôs, não estão ali só para executar tarefas mecanicamente, têm também as suas ideias e muitas vezes ideias excelentes que podem ser usadas. Assim como eu, pela minha parte, como digamos assim, braço direito ou realizador, muitas vezes proponho ao realizador uma ou outra ideia que ele pode ou não agarrar, pode ou não utilizar. Isso também acontece com os meus colaboradores, né, da minha equipa, que pronto, também podem ter uma ideia e que eu posso também utilizar, etc. Portanto, esse ambiente de partilha, ele faz com que o filme acabe por ser melhor e muito mais orgânico a forma de trabalhar. Né? Tu, quando partes para a rodagem, hum, já levas às vezes processos de pós-produção que sabes que vais utilizar, hum, e cravas já a pensar neles, ou tendes a querer fazer tudo no set de rodagem, ficar logo tudo. Qual é que é, como é que tem evoluído isso ao longo dos tempos e como é que tu gostas de trabalhar nesse sentido? Okay. Eu comecei por trabalhar em filme, numa tecnologia que não permitia, na época, grandes aventuras relativamente à pós-produção. Portanto, não havia assim grandes possibilidades de fazer alterações de fazer muita coisa na pós-produção. E, portanto, tenho o hábito adquirido dessa época, que é o de tentar fazer o máximo de coisas na rodagem e não deixar muita coisa para a pós-produção. O que não quer dizer que, com as possibilidades que existem hoje em dia,
acabo por não fazer, claro, né? Logicamente vou tirar partido de todas as possibilidades que existem na pós-produção. Portanto, em muitos filmes já tenho em mente que vou fazer as coisas de uma determinada maneira, ou que vou fazer as coisas não a 100%, a afinar as coisas a 100%, porque vai ser muito mais simples, ou muito mais rápido, ou muito mais económico fazer algumas das coisas na pós-produção, ou porque tecnicamente é a forma também mais imediata e menos custosa de o fazer. Isto para não falar de técnicas, quer dizer, como um chroma key ou sei lá, tantas outras que são da prática corrente hoje em dia, não é? Na tecnologia digital. Tu, quando estás em rodagem, o que é que tu preferes mais investir o teu tempo? Quais é que são as coisas que te chamam mais a atenção durante a rodagem? Que aspectos é que te focas mais? Bom, houve assim uma transição na minha vida, que acho que é natural, que é no início da minha carreira, portanto com 20 e tal anos, que me focava bastante mais no trabalho de câmara, e aos poucos isso foi transformando numa vontade de trabalhar mais a luz. E portanto estou num momento em que me interessa muito mais o trabalho de luz do que o trabalho de câmara. Eles complementam-se, como é óbvio. Eu continuo a fazer câmara na maior parte dos projetos em que participo. Não é uma coisa que tenha abandonado, nem é uma coisa que tenha deixado de ser de interesse para mim. Mas eu diria que é a luz. É na luz que eu me debruço, é sobre a luz que eu me debruço mais, e é sobre a luz e todas as suas possibilidades no trabalho de luz que eu me debruço mais. Tu vês isto como um trabalho muito mais técnico, muito mais artístico? Como é que tu te posicionas na abordagem que fazes ao teu trabalho? O trabalho de diretor de fotografia ele é sempre técnico e artístico, não é? E técnico é sempre. Claro. Não há forma de contornar isso, não é? Portanto, eu diria que assim, lá está, um diretor de fotografia é um técnico ou é um artista? Quer dizer, é sempre as duas coisas, porque é um artista no sentido em que tem uma abordagem criativa em relação ao seu trabalho, tem uma contribuição artística no trabalho coletivo, com certeza, porque ser o António, o Manuel ou o Joaquim a ser diretor de fotografia de um filme vai fazer a diferença se ele é qualquer um desses, não é? Se mudamos o António e passa a ser o Joaquim, vai ser outro filme. E portanto isso já nos dá uma ideia de que a contribuição de um diretor de fotografia individualmente ela é personalizada, não é? Por outro lado somos técnicos, não há outra forma, não é? Nós trabalhamos com equipamento e para o qual é necessário um conhecimento muito profundo, de uma complexidade bastante grande, e para mais num ambiente de trabalho coletivo, né? Somos sempre equipas, muitas vezes muito grandes até, não é? Qual é que é o teu processo para escolheres câmaras e objetivas para um projeto? A escolha da câmara, lentes, etc., ela decorre sempre de umas primeiras ideias que têm a ver com os conceitos a que se chegaram para aquele filme. Portanto, é sempre digamos, eu não digo que seja a última coisa a escolher, mas não é a primeira de certeza. A não ser que seja, pelo contrário, uma espécie de regras do jogo antes de começar a criar. Porque não? Podemos muito bem decidir, por exemplo, vou fazer este filme em Super 8. E só a partir dali começar a perceber que filme é que vamos fazer. Também é possível, né? Mas regra geral, os filmes em que tenho participado, a escolha da câmara, dos objetivos, etc., é decorrente da escolha de outras coisas. Por exemplo, se queremos uma imagem que seja mais suave, se é um filme de época em que queremos um tratamento, por exemplo, das peles que seja bastante mais suave, ou se pelo contrário queremos uma imagem que seja mais agressiva e com um recorte maior, etc., ou luzes mais contrastadas. Portanto, essa escolha não só de câmara, lentes, mas também do equipamento de iluminação e de maquinaria vai sempre depender daquilo que se pensou primeiro.
Felizmente hoje temos uma gama gigantesca desde que haja orçamento, de possibilidades à nossa escolha. Quer dizer, uma coisa incrível e fantástica, não é? O que acontece muitas vezes, na maior parte do cinema que me toca fazer, é que ele tem limitações também, novamente, de orçamento e, portanto, tem que ser sempre pensado em conjunto. Portanto, até onde é que eu posso ir, o que é que me é permitido, enfim, por aí fora, não é? Portanto, muitas vezes essa escolha é circunscrita, digamos assim, às possibilidades da produção, claro. Mas penso que isso todos nós, profissionais, nós conhecemos essa realidade, não é? Acontece-nos muitas vezes, sonhamos, muitíssimas vezes, sonhamos mais alto do que aquilo que podemos sonhar em relação à utilização de algum equipamento. Francamente, não é coisa que me faça assim muito perder o sono. Porque penso eu, a partir do momento em que assumimos quais são os nossos limites, o que interessa mesmo é jogar dentro desses limites. E não adianta estar a sofrer com aquilo que nós não podemos ter. E, portanto, isso é uma atitude que normalmente não tenho, não é? Não fico assim muito perdido com isso. Na atualidade, assim, o que é que te surpreende mais na indústria? No que vês recentemente, o que é que mais te surpreende? Surpreende em que sentido? Seja técnico, seja de possibilidades de criação, seja o que é que neste momento em que estamos mais cativa a tua atenção? Pois. É difícil responder, por acaso. Não te sei exatamente dizer. Eu tenho visto coisas. Por exemplo, uma das coisas que faço para além de filmar, muitas vezes faço, por exemplo, consultoria de projetos de jovens realizadores que já fizeram muitas vezes a primeira e a segunda longa-metragem e vão para a terceira. E faço consultoria, não é? Sobre os projetos que vão filmar em seguida. E muitas vezes é-me dada a possibilidade de ver o que é que essas pessoas fizeram, qual foi o percurso que tiveram, fazê-lo de uma forma bastante profunda e conhecê-los em pessoa. E uma das coisas que me surpreende sempre, ou quase sempre, são as características do cinema que essas pessoas estão a praticar. Ou seja, existe muitas vezes um gesto inicial. Vamos imaginar uma curta-metragem entre amigos, etc. Que depois o segundo filme vai ser uma longa-metragem um bocadinho melhor, uma curta-metragem um bocadinho melhor, e depois já vão fazer uma longa, etc, etc. Mas muitas vezes o que eu verifico é que existe uma semente que se vai perpetuando ao longo dos filmes. E, portanto, uma coisa que me tem dado que pensar e que me surpreende é que muitas vezes há ideias que já estão presentes na primeira tentativa de se fazer qualquer coisa e que se vão perpetuando e se vão melhorando e que vão estar sempre presentes ao longo da carreira de um criador, num caso, um realizador. Isso faz-me pensar que eventualmente também pode suceder com outras pessoas no nosso meio, com um montador, por exemplo, ou com um diretor de som, ou com um diretor de fotografia. Portanto, qualquer coisa que já vem desde o início. Quando me perguntas o que é que me surpreende, curiosamente não é nada de técnico, não é nada tecnológico, não é nada de uau. Neste momento estou mais virado para entender o porquê de algumas coisas. É só olhar em perspectiva para as pessoas que já consegues ter e conseguires identificar isso. Sim, penso que é interessante, e se descobrirmos em nós, por exemplo, se conseguirmos fazer essa anatomia, isso talvez nos possa ajudar a chegar a algum lado de uma forma mais, não sei se mais rápida, mas pelo menos mais consciente. E em autoanálise a ti, em que é que isso... Pois, não sei, ainda não a fiz muito bem, mas é uma coisa recente, como estávamos a perguntar, o que é que me surpreende? Esta coisa está-me a surpreender agora recentemente, é uma ideia que me ocorre, que me está a ocorrer assim nos últimos tempos, nas últimas semanas. Montarem uma psicanálise visual para perceber o caminho artístico. Quer dizer, quem é cinéfilo
faz essa investigação, não é? Portanto, ao seguir a obra de um cineasta, não é? De um realizador, muitas vezes é muito fácil descortinar coisas que são, digamos assim, que atravessam toda a sua obra, não é? No fundo é disso que eu estou a falar, mas talvez assim do mínimo e das coisas ainda mais lá para trás. Interessante. Interessante. O... Há algum diretor de fotografia que tenha sido uma forte inspiração para o teu trabalho, em que tenhas-te inspirado muito? Olha, eu gosto muito do trabalho de muita gente. Não tenho propriamente assim ídolos, digamos assim. É claro que ao longo da minha vida profissional fui conhecendo o trabalho de um e de outro e fui, digamos assim, fui sendo atraído pelo trabalho de diretores de fotografia que fui conhecendo o trabalho. Mas não digo que tenha assim que me tenham influenciado assim como se fossem uns ídolos ou uns mestres ou assim. Há um, sim, que me influenciou, na verdade há vários, mas um que me influenciou talvez mais pela sua atitude do que exatamente pela sua obra, que foi o Robbie Muller. O Robbie Muller é um diretor de fotografia holandês que fez muitos filmes, muito diferentes. Tive uma oportunidade de o conhecer quando tinha 20 e poucos anos e ele disse-me 2 ou 3 coisas que me mudaram assim, que me condicionaram, digamos assim, a forma de ver esta profissão. E uma das coisas talvez a mais importante, que parece uma banalidade, mas no fundo foi assim, digamos assim, uma espécie de herança do samurai para um seu pupilo, que foi só vale a pena trabalhar nisto se nós estivermos a ter prazer. Isto parece uma coisa simples de dizer, mas aliada a uma outra coisa que o Robbie Muller tinha, penso eu que ela foi assim, digamos assim, uma primeira pedra para aquilo que eu virei a construir mais tarde, que é ele também não tinha vontade de construir um estilo. Se nós vimos os filmes de Robbie Muller, ele fez, por exemplo, o Paris, Texas, fez o Dead Man, fez o Breaking the Waves, fez uma porrada depois vem no IMDb, tem muitos filmes e cada um deles é diferente do outro, não tem 2 filmes iguais no estilo, na abordagem, e é, digamos assim, um diretor de fotografia muito livre e era procurado por essa razão. E penso que isso para mim foi assim uma espécie de revelação, porque se encaixou naquilo que eu já sentia em mim, digamos assim. Na altura, claro, com 20 e poucos anos não sabes muito bem o que é que vais fazer, como é que vais fazer, etc, etc, não é? Mas tinha essa questão, não é? Se calhar eu preciso, porque não estava, dizia-me a mim próprio, se calhar eu preciso de criar um estilo para me destacar no meio da multidão, não é? Por exemplo, um pensamento natural de quem está a começar. Mas aquilo não me cabia muito bem na cabeça e ele contrariou-me esse pensamento, digamos assim. Foi importante para mim por isso. Isso é interessante, também representa aí uma certa humildade da pessoa não querer estar ali a construir uma coisa altamente visível e estar preocupada com o dia da manhã e com o trabalho seguinte. Exato. E isso acho que, pelo menos, acho isso muito interessante. Às vezes te perguntar, já fez, está bem, já fez, mas o que é que pode fazer? Claro, Pronto. claro. Eu acho sempre mais interessante o que é que pode fazer do que às vezes o que é que já fizemos. Que sim, é engraçado, orgulha-nos, mas eu pelo menos tento sempre a pensar um bocadinho também mais no o que é que podemos fazer do que é que já foi feito. Claro. O que já feito é engraçado, tiram-se umas fotografias, ficam-se umas memórias, mas acho que é sempre mais divertido viver novas. Claro, havia um realizador português que dizia, quando perguntavam qual era o seu filme preferido, ele já tinha muitos, era o próximo. O filme preferido dele era sempre o próximo, aquele em que estava a trabalhar, que iria filmar a seguir. O que é razoável de se pensar, né? É uma bela atitude Claro. de se ter, porque ela reflete também essa alegria de trabalhar nesta área. Nós corremos por alguma coisa. Esta profissão é muito complicada, é muito dura, é um meio bastante duro, portanto não é só esta profissão, são todas as profissões ligadas ao audiovisual.
em algum momento toca-nos a todos pensar um bocado o que é que estamos aqui a fazer, porque ela é realmente dura e põe em causa muitas questões, mesmo inclusivamente pessoais e familiares, etc., como nós sabemos. E portanto é bom de vez em quando lembrar-nos porque é que estamos aqui, porque é que decidimos continuar a estar aqui nesta profissão, e se o descobrirmos, pronto, já temos um alento de seguir em frente, não é? E ele normalmente vem precisamente pelo prazer de fazer as coisas, e não só de vê-las feitas. Está sempre nesta área, é sempre uma quantidade de inovações tecnológicas a chegarem, há sempre gadgets novos, coisas novas, tecnologias novas a surgirem. Como é que tu vês esse equilíbrio entre tecnologia e criatividade, essa relação entre as duas? Como é que tu olhas para a inovação tecnológica e a criatividade? Eu pessoalmente tento não me perder muito nessas questões, nesse dualismo entre a criação e a tecnologia. Sempre ocorreu a descoberta ou a invenção de novas ferramentas, condicionar, alterar ou possibilitar um novo estilo de criação. Não é? Sempre foram as novas ferramentas que possibilitaram fazer coisas novas. Isso é bestial, portanto é sempre bom estar atualizado e tentar experimentar coisas, etc, etc. Mas também não me parece assim muito, pelo menos não me é muito natural ficar perdido só no meio disso. Acontece muitas vezes estar numa equipa em que vejo, por exemplo, pessoas que não são da área da imagem, neste caso, que têm um grande conhecimento e uma grande ânsia em conhecer as coisas que estão a sair novas, etc, etc. E depois acabo por perceber nessas pessoas que acabam por não discorrer sobre a utilidade disso, portanto ficam muito entusiasmadas com as possibilidades. É o drone que faz não sei o quê, ou a câmara que faz não sei o que mais, mas e o que é que se faz com isso, não é? O que é que eu te posso dizer? Sim, é importante, claro, são ferramentas. É ótimo estarmos a viver um período em que há uma constante atualização muito rápida e até muitas vezes alucinante, porque para acompanharmos isso, quer dizer, é tanta coisa, é bestial. Portanto, estamos a viver um momento muito particular na história das tecnologias do audiovisual. Mas acho que há muito mais, há vida para além disso. Claro. É isso, basicamente é isso. Gostava de falar agora um pouco sobre um trabalho que para ti te foi bastante importante. Foi um trabalho, penso que é de 2012, não é? Que é o Tabu. Fala-nos um pouco desse trabalho, o que é que foi tão marcante para ti na tua carreira, ou em ti, esse trabalho? O Tabu é um filme português que foi feito de uma forma pouco convencional e com uma tecnologia também pouco convencional. O filme conta uma história em duas partes, uma parte que é contemporânea, digamos assim, e uma parte que é um flashback do passado de certos personagens. O filme nós fizemos esse filme, para já ele foi filmado em película, em filme, negativo preto e branco, em 35mm e em 16mm. E numa época em que o filme, digamos assim, matéria, sim, portanto a tecnologia filme, estava a ser posta em causa, porque foi mais ou menos por volta dessa altura, 2008, 2009, 2010, 2011, que começaram a fechar laboratórios por todo o mundo, a procura de película decaiu imenso. Na época era a Red, a câmara, marca Red, que
que de repente invadiu o mercado, e outras câmaras também digitais, e portanto foi o início do boom do digital, do ponto de vista tecnológico, e a decadência do filme. Nessa altura havia essa preocupação e sentia-se mesmo essa sombra a avançar sobre a tecnologia do filme. Nós decidimos fazer esse filme pensando também nesse momento histórico que estávamos a viver, que era uma espécie de adeus a uma técnica que tinha mais de 100 anos e que se estava a extinguir. Entretanto já passaram uns anos e há uma espécie de um pequeno comeback, tal como existiu com o vinil, não é? Também. Sim. Um pequeno comeback do filme, e já há laboratórios que acabaram por não fechar, outros que não quer dizer, abrir novos não conheço, mas já há uma procura grande de filme neste momento, e já há fabricação em massa, etc. Mas durante essa época o que se assistia era exatamente uma espécie de toque afinados do filme. E portanto o filme Tabu, para nós também tinha esse valor, que era uma espécie de, gostaríamos de falar da memória do cinema, da memória que todos nós tínhamos como espectadores, dos 100 anos da história do cinema, aproveitando aquela história. E portanto não havia como não fazer o filme em película. Portanto, essa foi a razão fundamental, porque devíamos ter feito o filme em vídeo e passá-lo a preto e branco. As imagens de preto e branco, já por si, elas dão-nos sempre qualquer coisa que nos apela ao passado, não é? Às memórias. As características da película, portanto, o grão, a instabilidade na imagem, a cintilação, as características do grão, que não é o mesmo que o ruído digital, esse reconhecimento que é feito pelo espectador desse material, o espectador consegue reconhecer, mesmo o espectador que não é profissional, consegue reconhecer que aquilo há ali qualquer coisa que ele reconhece como seu, não é? Particularmente quem viveu toda essa época antes do pré-digital, digamos assim, e sabe que está perante um filme feito em filme. Essa possibilidade que a própria matéria da imagem tem de fazer um apelo à memória, para nós também era fundamental. E, portanto, no filme ela foi levada a um certo extremo. Portanto, o que nós fizemos relativamente às nossas escolhas foi filmar a parte contemporânea em 35mm, portanto, que tem um grau de ampliação muito menor e, portanto, tem um grau menos visível, embora a imagem se aprecie como imagem fílmica, e a parte do flashback, que se passa toda em África, filmamos em 16mm, que tem um grau muito maior e, portanto, as características do filme são mais visíveis. Para somar a isto tudo, tomamos ainda uma outra decisão, foi de fazer o filme como uma espécie de regra do jogo, lá está. Às vezes faz-se o contrário, estabelecem-se regras de jogo técnicas, que depois se cumprem, que vão acabar por influenciar a forma do filme, que foi o caso. Nós decidimos, sempre possível, não utilizar eletricidade e filmar como sempre se filmou desde os primórdios do cinema, ou seja, com a iluminação natural, com o sol. E, portanto, fizemos inclusivamente cenas de noite com a luz do sol durante o dia. O filme é preto e branco e, portanto, é só uma questão de trabalhar isso dessa forma. O que é que eu fiz? Trabalhei com refletores e espelhos, não é? E, portanto, o que fazia muitas vezes para iluminar num interior, onde normalmente o que nós fazemos é utilizar projetores e todo tipo de luz, fazia uma reflexão através de espelhos no exterior das casas, mandava a luz lá para dentro, e depois a partir daí fazia uma espécie de bilhar snooker com a reflexão de vários espelhos até ter a luz na direção e na quantidade que precisava. Ora, isto é um trabalho de grande minúcia e de constante atualização, porque, claro, o sol, ou no caso a terra, né, está sempre a mexer-se, é preciso estar sempre a afinar os espelhos. E de coordenação também com a equipa, não é? Sim, o curioso aí é que outra regra que nós tínhamos era precisamente a quantidade de pessoas que eram dessa equipa. Este filme
Tabu, realizado pelo Miguel Gomes, é herdeiro de um outro filme que tínhamos feito juntos, que se chama Aquele Querido Mês de Agosto. No Aquele Querido Mês de Agosto fizemos um filme, uma longa-metragem, com uma equipa de 6 pessoas. E neste Tabu, quando fomos para a África, e quisemos impor-nos também um número limitado, bastante limitado, aproximado desta experiência que tínhamos tido. E, portanto, o que eu tinha, já agora, como curiosidade, para quem vê o filme, isso pode ser mais interessante, sobretudo os profissionais, o que nós tínhamos era um realizador, um assistente de realização, uma pessoa de produção, um diretor de som, alguém que fazia guarda-roupa, a direção da arte e, portanto, tudo que tinha a ver com decors, etc. Uma maquiadora de cabelos, e depois tínhamos 4 atores. Portanto, isto ao todo, se não me enganei, dá-me 9. Não, perdão, falta a equipa de câmara. Portanto, e era eu mais uma assistente. Portanto, isto dá 10 ou 11 pessoas. 11 pessoas. Portanto, era uma equipa de 11 pessoas. É claro que depois isto faz com que haja necessidade, como todos devem compreender, de uma grande articulação e de entreajuda entre as várias áreas, por uma outra forma, não é? E, portanto, muitas vezes, a única pessoa que eu tinha num momento livre, que me pudesse dar uma mão, por exemplo, a afinar os espelhos, acabava por ser a maquiadora, curiosamente, e não outra pessoa qualquer, porque estavam todos ocupados no momento da filmagem. E, portanto, era assim um trabalho bastante colaborativo e atrevido, digamos assim. O filme, lá está, não tinha estas características na sua forma de filmar, mas porque também, lá está, era um filme que possibilitava esse tipo de abordagem. E, por outro lado, ele é produto também destes constrangimentos, como é natural, não é? Portanto, havia coisas que não podíamos fazer porque éramos só estes, não é? Foi esse o filme onde os constrangimentos técnicos mais se impuseram à partida, até como opção artística, logo de início? Sim, neste caso, o que eu considero de interessante para quem é profissional da nossa área é a leitura deste acontecimento, ou seja, o filme é produto destas características, não é? Nós muitas vezes pensamos, como é natural, queremos fazer uma determinada coisa e vamos contar quais são as nossas armas, quer dizer, o nosso equipamento e os nossos meios humanos, e vamos tentar coordenar de forma a que eles que estejam de acordo com o objetivo. Este filme em particular, o Tabu, ele foi feito de alguma forma um bocado ao contrário, foi impor umas certas limitações, não é? E depois tentar fazer o melhor, exatamente. O universo é este, agora vamos fazer um filme com isto. Dentro deste universo. Que não é normalmente, quer dizer, também é, nós estamos habituados a fazer isto, mas não de uma forma tão autoimposta, digamos assim, e radical, sobretudo, no cinema de ficção. Aí lá está, aí ficou uma estética bastante marcada. Sim. No próprio filme, por exemplo, cenas que são feitas em 35mm, recordo-me de uma entrevista, tem um elemento a rodar atrás. Sim. Constantemente. Que elemento é aquele que está ali a rodar atrás? Aquilo foi um achado, digamos assim. Era uma estrutura que existia no Casino de Lisboa, aqui, que tinha vários anéis, tinha vários níveis, como se fosse uma espécie de bolo de noiva, com umas mesas que rodavam, uma não rodava num sentido, a outra rodava, portanto o outro patamar rodava noutro sentido, e portanto nós usamos uma estrutura já pré-existente, e não a assumindo, ou seja, não assumindo, quero dizer, não revelando exatamente o que era, para lhe dar aquele efeito de loucura. Tudo o que é em 35mm é com uma profundidade de campo mínima, não é? Sim, naquele caso é, exatamente, para um bocado confundir o espaço e confundir o espectador e não se perceber-se o movimento e não se entender muito bem em que espaço é que nós estamos, porque trata-se precisamente, lá está, é o momento em que nos é dado a conhecer a loucura de uma velha senhora que tem um vício pelo jogo, e ela está em delírio, e portanto como é que se pode fazer passar o delírio através da imagem, não é? O que é que a fotografia pode ajudar
para além do diálogo, portanto tínhamos uma senhora sentada numa mesa a delirar. Agora, o que é que eu posso na imagem fazer para ajudar a passar essa ideia de delírio? Portanto, aí neste caso, por exemplo, temos assim a escolha de um local e que produz um movimento que também faz com que o espectador se sinta confuso. E não digo delirante, mas pelo menos um bocado perdido. E é o contraponto com a filmagem 16mm que fazem em África, ou seja, e aí vê-se que tem muito mais, tudo tem muito mais profundidade, tudo tem muito mais, vou chamar realismo. Realismo, sim, é mais selvagem, digamos assim, mais movimento, é muito mais dinâmico, muitas vezes, embora seja um momento no filme que tem essa curiosidade, que é um filme mudo, digamos assim, é e não é, quer dizer, é um filme mudo porque os diálogos nessa parte não se ouvem, são através de intertítulos e a maior parte das vezes não há, embora curiosamente filmamos com som direto, portanto os atores que faziam de conta que falavam, mas o som era gravado, é o que está no filme, é o som direto. Projetos futuros é que estás a fazer que possas compartilhar connosco? E que é que estás a experimentar? Pois. Eu não gosto muito de partilhar os futuros, que eles têm tendência a estar sempre em alteração. Depois vou dizer agora aqui uma coisa, depois afinal não vai acontecer. Posso falar dos recentes. Recentemente acabei as filmagens também de uma longa-metragem, em que filmamos aqui em Portugal uma parte, depois outra parte em Itália, em estúdios grandes. Em Portugal tínhamos 2 estúdios e em Itália tínhamos 3 estúdios bastante grandes, onde fazíamos exteriores, por exemplo, um navio transatlântico, um rio, uma montanha, uma selva, fizemos várias coisas e em que tive que trabalhar, porque era a única forma de o fazer, com 2 equipas. Portanto, tinha uma equipa de rodagem que estava comigo o tempo todo, estávamos a trabalhar no estúdio, enquanto uma equipa de preparação fazendo o pré-light e a instalação da luz, sobretudo, dos espaços que iríamos filmar a seguir. E portanto tinha sempre uma equipa que ia à nossa frente, onde depois nós chegávamos e começávamos a filmar. Isso obrigou-me a fazer um trabalho muito grande de preparação, de saber exatamente o que é que queria iluminar e como é que queria iluminar em cada um dos momentos. O que fizemos foi uma rotação nesses estúdios, portanto, lá no estúdio 1, depois no dia seguinte no estúdio 2, depois no estúdio 3, depois já fomos ao estúdio 1. O que fazia, havia uma grande rotatividade, claro, da equipe de arte também, naturalmente. E estava a falar da preparação e, portanto, tinha que ter uma ideia bastante concreta do que é que queria fazer. No caso, tratava-se visualmente de uma linguagem que eu pretendia que fizesse um apelo aos filmes de Hollywood dos anos 30 e 40, ou seja, da época de ouro dos estúdios de Hollywood. E, portanto, o que eu utilizei tecnicamente foram, sobretudo, projetores de tungstênio e de Fresnel, portanto. Assim, trabalhar à moda antiga, digamos assim. Muito desse equipamento era um equipamento já... ainda por cima, não é? Só para ter o gosto ainda mais também da antiguidade, o equipamento já é um bocado obsoleto, mas foi muito interessante trabalhar assim. Portanto, isso foi um dos filmes que acabei recentemente. Tenho, por exemplo, agora daqui a poucas semanas, um filme para acabar que ficou assim na gaveta, já está na gaveta há 2 anos, faltam-lhe 3 dias de filmagem. Em que, por exemplo, a câmara que eu escolhi para filmar foi, bem pelo contrário, uma coisa bastante mais simples, foi uma Blackmagic, e filmámos com uma equipa muito pequena, mas que ainda assim tinha, por exemplo, uma Dolly, uma Pantera, portanto tinha maquinaria, mas, por exemplo, o equipamento de câmara, uma câmara pequena, ao contrário da outra, por exemplo, é uma câmara de filme, ou como habitualmente trabalho, a maior parte das vezes que trabalho bastante com a Arri Alexa, uma das minhas câmaras favoritas, né? Este projeto que temos a seguir, que eu estava a falar com o Blackmagic, portanto vai ser também assim em formato pequeno, e portanto isto para dizer que
dentro do possível, altero bastante, não tenho assim tipo uma Tem tendência assim para um ficar. equipamento específico, uma Não, lista não, claro que tenho. específica. Tenho o equipamento que gosto mais de trabalhar, que me sinto mais confortável ou que tem um tipo de imagem que eu aprecio mais. No caso, é a Alexa, mas quer dizer, não é obrigatório. Muitas vezes sou o primeiro a dizer: epá, não vamos antes filmar com outra coisa qualquer, seja o que for. Quer dizer, que há uns anos era, sei lá, uma 5D, né, que também se usou muito, e muitas vezes havia orçamento para outra coisa qualquer, mas era o que me parecia mais adequado. Tu um, navegas de um projeto para o outro, ou eles misturam-se todos? Como é que tendes a organizar o teu trabalho e Pois, a realidade é que a vida é assim um entrelaçado de coisas, não é? Os projetos em que trabalho é muito difícil terminar um e começar o outro. Eles normalmente entrelaçam-se, ou seja, neste momento estou a preparar um filme na China, um filme chinês, com dinheiro chinês, com realizador chinês, é tudo em chinês. Estou aqui em Portugal, né? Mas ao mesmo tempo estou a acabar um outro filme, ou seja, assim muita coisa sempre a decorrer ao mesmo tempo, não é? E depois a atenção tem que ser dividida e tem que atinar, não é, nisto. Nos últimos anos tenho trabalhado mais fora de Portugal do que cá, o que também faz com que tenha que ter essa ginástica. como é que culturalmente tu te adaptas às equipas, à relação com as equipas? Como é que essa tua adaptação, porque trabalhar fora exige isso, ou seja, Sim, exige perceber os sinais, as simbólicas, ou claro. as coisas, qual é que trabalho é que fazes aí? O que é que o que é que tens também descoberto nesse caminho? Bom, há duas coisas. Uma, o cinema, regra geral, um cinema de um determinado nível, digamos assim, de produção, faz da mesma forma no mundo inteiro. E, portanto, há uma aproximação ao trabalho, há uma abordagem que é relativamente universal. E, portanto, a começar, as ferramentas também, as que nós usamos, são as mesmas câmaras aqui, na Tailândia ou na Argentina. Nós usamos o mesmo equipamento, regra geral, quer dizer, ele está mais ou menos disseminado e a forma de trabalhar também não difere assim tanto. Já a dinâmica de equipas já varia bastante conforme o país ou conforme a cidade. Eu tenho muitas vezes, ou melhor, nem sempre tenho a possibilidade de poder levar comigo técnicos portugueses, às vezes tenho essa possibilidade e levo comigo pessoas daqui, e o que me facilita bastante a vida, claro, por razões óbvias, primeiro porque as conheço e depois também a questão do idioma, né? Mas sobretudo por uma questão de relação de trabalho que já tem um passado, né? Mas regra geral, a maior parte da equipa, a maior parte da equipa é local. E aí realmente tenho tido experiências bastante diversas dependendo do país em que estou a trabalhar. Isso é muito interessante porque acaba também por se refletir na minha própria forma de abordar e de trabalhar e nas dinâmicas que se criam na equipa. É muito diferente uma equipa na Europa de uma equipa na América do Sul, que é uma região que eu conheço bastante bem, e, por exemplo, aí dentro da América do Sul depende do país para país. É muito curioso isso. Mas diria que se trabalha mais ou menos, pelo menos tecnicamente, é muito parecido. Tecnicamente é igual, mas Sim, sim, sim. ok. Se tu pudesses agora, estarmos aqui assim, voltar ao final do teu curso de imagem, prestes a começar a entrar no mercado de trabalho, que conselho é que gostarias de dar a ti nessa altura? O que é Ok. que é que gostarias de. Hum. O que é que achavas que podia ter encurtado o teu caminho? O que é que Bom, é. eu sinceramente não sei dizer, mas mas tenho consciência do que é que eu costumo dizer a quem está a acabar de sair de um curso. De resto, ainda agora estou a vir de um festival chamado Fest, em Espinho, que atrai muitos jovens, portanto é um filme sobre novos realizadores, bom, é dedicado a uma geração que ainda está na escola ou que acaba a sair das escolas. E portanto eles têm toda essa ansiedade: o que é que eu faço, onde é que eu vou, como é que se faz. E que acabo de vir assim de uns dias com essa vibe, né? Aquilo que eu costumo recomendar é, para quem está a acabar
quem está a sair de uma escola ou quem está a começar a ingressar na profissão, a primeira coisa é de não ter medo de nada. O atrevimento compensa sempre. Quando eu digo atrevimento é o atrevimento de procurar trabalho, é o atrevimento de fazer coisas, mas o atrevimento de fazer as coisas de uma forma pouco convencional. Por outro lado, e dou o meu exemplo, embora não seja o melhor exemplo do mundo, que é o de que aquilo que, por exemplo, me fez a mim destacar, ao fim e ao cabo, de muitos dos meus colegas naquela época, foi o facto de eu ter tido experiências em vários domínios e não ter logo especializado no início numa só coisa. Portanto, eu fazia televisão de muitos géneros. Quando comecei a fazer finalmente os filmes que eu queria, portanto, ficção, já tinha tido experiências em muitas outras áreas, digamos assim. Embora na fotografia, sobretudo, mas tinha tido noutras áreas. Portanto, o conselho que eu dou é de que, e sobretudo agora, nestes tempos em que o acesso, pelo menos técnico ou tecnológico, aos materiais, ele é simplificado. Não é como há 40 anos atrás, em que primeiro que se conseguisse tocar numa câmara ou num microfone que fosse, era muito complicado. O que eu aconselho é as pessoas experimentarem tudo, não terem medo. Não têm que decidir imediatamente que eu quero ser isto e aquilo e aquilo outro. Embora nós estejamos no meio de grande especialização, em que nos é exigido que escolhamos uma função, digamos assim, eu agora sou isto, agora sou assistente de imagem, ou seja o que for, e temos que nos cingir a isso. Portanto, o meio profissional obriga-nos a escolher uma coisa e ficar nessa coisa. Muitas vezes estas profissões até são muito resultado de imposições que houve de indústria, de fabricantes, Sim. de coisas circunstanciais Modos que de levaram trabalhar. a criar aquela profissão naqueles moldes. Sim. Mas o que eu diria é assim, tipo, quanto mais diversificada for a nossa experiência, mais seguros nós vamos ser a fazer as coisas. E isso acaba por ter as suas consequências a médio e longo prazo. Portanto, contrariar um bocadinho esta especialização, ou mesmo dentro da especialização, tentar um bocado mexer em tudo e ter assim a noção de tudo, vai-nos sempre levar a algum lado, em vez de ficar só numa coisa. Porque há uma contradição entre aquilo que, digamos assim, o mercado, ou pronto, para quem tem essa possibilidade, não é? Nos oferece, que é, não, tens que especializar, tens que fazer uma coisa, e só essa coisa. E aquilo que depois é a vida real. Claro. Que nos exige um conhecimento muito mais abrangente das técnicas e a experiência que nós tivermos nas várias funções que podemos ter tido experiência. Portanto, o meu conselho era um bocado esse, é abrir os olhos e ter a lata e ir para a frente, etc. A experimentação. Outra coisa que eu assisto frequentemente e compreendo perfeitamente, é a questão das ofertas, digamos assim, para quem sai de uma escola hoje em dia, seja ela do que for, não é só nos audiovisuais, pode ser uma escola, seja do que for. Há uma espécie de um bocado de desorientação relativamente, na maioria dos casos, em relação ao mercado de trabalho. Portanto, o que é que se oferece? E a rápida conclusão é de que é muito difícil ingressar na profissão que se pretende. E realmente isso é o caso também nos audiovisuais. É verdade. Compreendo que existe essa dificuldade, mais ainda que há mais procura do que oferta, no caso dos audiovisuais. Mas também é um momento, para quem é jovem, também é um momento de se atirar para fora de pé, diria, para sair daqui, quer dizer, não tem que ficar na terra onde está, pode ir para outra terra, pode fazer mil e uma coisas. Há sempre um bom momento para fazer essa explanação, nem que seja para depois regressar e começar tudo de novo. E o momento é esse, é um momento em que se sai da escola e que se está à procura de qualquer coisa. Não ficar logo a pensar, bom, eu agora já sou um doutor disto e agora as coisas vêm ter comigo, isso não leva a lado nenhum, não é?
Eu que sou um entusiasta grande de tecnologias e de coisas novas, uma das coisas que eu noto na relação com as pessoas e com clientes, é que desde que temos a internet, desde que há a possibilidade de uma pesquisa ultra precisa, às vezes noto que as pessoas perderam um bocado a capacidade de imaginar que o outro pode improvisar e pode estar a fazer isto, mas pode fazer ao lado. Uhum. Às vezes noto chegarem-nos aqui coisas que só se resolvem quando a pessoa mostra uma referência que já fez exatamente uma coisa igual àquela no passado. Ok. Eh, isso para mim é muito, às vezes, curioso. A pessoa faz um showreel de alguém e, não, muito interessante. Às tantas vê não, está ali um plano com uma ferramenta. Nós queremos fazer uma coisa com ferramentas. Pronto, então não, aqui estamos por caminho certo. Noto que às vezes esta ideia da pesquisa ultra precisa que a internet nos trouxe, também fechou um bocadinho as mentalidades E vai fechar mais, não é? Atualmente já é utilizada a inteligência artificial para criar referências, para se fabricarem imagens. Ou seja, parece um jogo. Nós estamos a utilizar uma ferramenta digital que vai utilizar imagens que já foram feitas Uhum. para construir uma referência de uma imagem que ainda não existe e que vai ser criada. E portanto já andamos a brincar com isso e vai de ser cada vez pior, porque aí o que estamos a fazer é sempre rebuscar sempre no mesmo caixote, Claro. Uhum. coisas que nós queremos que sejam novas. Bom, mas isso, o ser humano é assim, portanto há de existir sempre alguém que não vai fazer exatamente esse processo, ou que no meio desse rebuscar vai fazer as coisas de uma forma diferente, porque senão vão estar sempre a fazer as mesmas imagens. Uhum. Se todos usarmos as mesmas referências criadas por inteligência artificial, mas são as mesmas referências, portanto as imagens vão ser iguais. Portanto, como é que nós vamos ficar? Não vamos querer isso, com certeza. Portanto, há aqui muita coisa a ser feita e estamos assim a caminhar-nos para um processo, estamos a abrir portas para uma coisa nova, não é? Em relação à questão da criação das imagens. Isso também é interessante. Sim. Isso. Rui, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. E Obrigado. acho que foi muito enriquecedor pelo menos para mim foi muito enriquecedor aqui assim esta partilha dos teus métodos, dos teus processos. Não, muito obrigado. Obrigado pelo convite.